Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre atenção, a dificuldade ou facilidade de se prestar atenção nas coisas. Um termo que ficou muito conhecido foi o tal do déficit de atenção, e a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, porque nem tudo é déficit de atenção. É fato que as pessoas estão mesmo com mais dificuldade de focar, e isso o jornalista científico Daniel Goleman conta para a gente por A mais B o porquê e os efeitos dessa dificuldade que nossa geração e as posteriores têm tido de dificuldade de focar. Mas isso não significa que todos nós tenhamos déficit de atenção e nem que todas as nossas crianças tenham déficit de atenção. Déficit de atenção é uma questão orgânica que é muito mais profunda do que a dificuldade de focar. Mas eu vou contar aqui para vocês algumas maneiras simples da gente exercitar a atenção. Olha só o que o Daniel Goleman fala aqui no livro. Pense na atenção como um músculo mental que podemos fortalecer por meio de exercícios. A memorização exercita esse músculo, bem como a concentração. Então, quer dizer que a gente consegue treinar a atenção? É isso mesmo. E eu vou mostrar aqui algumas formas simples da gente fazer isso. A proposta desse exercício é que você fale a cor com que a palavra foi escrita e não leia o que a palavra diz. Se você fizer um pouco mais rápido, você vai perceber que não é um exercício simples, que é um bom treino de atenção. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase que automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Tem uma frase bem interessante de Jean Piaget, pai do construtivismo, que diz assim: aprender é uma espiral, onde o ato aprendido tem sempre um pouco do ato anterior e um pouco do ato futuro. E aí fica claro para a gente. Por exemplo, eu vou ensinar contas, 4 operações matemáticas para uma criança. Então, logicamente, ela tem que ter antes aprendido a representar graficamente esses números. Ok. Mas também tem um outro tipo de aprendizagem que a gente consegue desenvolver via brincadeira, por exemplo, ou aprender a tocar um instrumento musical. Ensina pra gente não só a brincadeira, não só tocar um instrumento, mas a gente adquire habilidades nesse aprendizado que vão ser úteis para a gente nos aprendizados posteriores. Por exemplo, brincar de peão. E aí a gente compara esse peão de madeira com um peão de plástico que tem um botão. Então, ao invés da criança aprender a ter a paciência, a coordenação motora, de enrolar aquela cordinha, de lidar com a frustração de quando aquilo acontece errado e persistir e conseguir, ela simplesmente vai lá, aperta um botão e o peão sai rodando. E aí o que a gente tem? A gente tem o resultado, peão rodando, mas a gente não tem o processo. Não tem aprendizagem. E aí, resultado sem processo, com certeza a criança se desinteressa. E aí a gente pensa, ela tem déficit de atenção, ela não fica naquele brinquedo por mais de 5 minutos. Lógico que não, aquilo é desinteressante, ela não tem processo nenhum para fazer ali. O que o peão tem a ver com a leitura, por exemplo, da criança? Tem tudo a ver. Foi ali brincando com alguma coisa que lhe custou, que demorou para aprender, que fez ela se frustrar, que fez ela se concentrar. É que ela ganha essa série de habilidades para a hora que ela vai aprender a ler, custa. É difícil, porque é extremamente abstrato ler. E aí, se ela não desenvolveu antes paciência, resiliência, capacidade de lidar com frustração, a probabilidade dela desistir de aprender a ler, porque aquilo é muito trabalhoso, é muito chato, é alta. Então, o peão tem tudo a ver com a leitura. Ou a criança ir lá e fazer uma pipa, que antigamente as pessoas faziam em casa, compravam vareta, papel, cola, ou faziam cola.
né? E aí aquela pipa ficava meio capenga, por que que ficou capenga? Ai, precisa fazer outra, o que que aconteceu ali? Um lado não ficou igual ao outro, e dava um baita trabalhão para se fazer uma pipa, que hoje a gente compra pronto, de plástico, que assim não rasga, né? Então, uma pergunta interessante para nós educadores nos fazermos: que tipo de atividades que a gente pode dar para as crianças para a gente desenvolver nelas a atenção? Eu vou colocar aqui alguns desafios corporais, super simples, que dá para fazer com criança pequena e grande dentro de um apartamento sem fazer barulho para o vizinho. E a gente vai ver quantas vezes a criança vai precisar fazer um movimento desses para, enfim, ela conseguir. Desafio de levantar com os braços nas costas. Desafio de sentar com os pés cruzados. Desafio de pegar o bichinho de pelúcia com os pés e colocar atrás da cabeça. Desafio de levantar com um livro na cabeça. Por mais que seja muito mais desafiador reter um conteúdo numa aula online do que numa aula presencial, nós, como educadores, como adultos, a gente tem que ter o cuidado de não focar só nos resultados, focar também nos processos. Olha só essa imagem. Com certeza, esse professor japonês, ele não estava com foco nos resultados, ele estava com foco no processo. Gratidão a você que curte, comenta e compartilha os vídeos deste canal. Até o próximo.